Atos capítulo 14, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus, aleluias. A palavra qual nós lemos nesta noite, a qual fala do ministério do apóstolo Paulo, as perseguições em que ele sofreu, em que ele passou, por pregar a palavra do Senhor, por apregoar a palavra do nosso Deus. E quando chega aqui no versículo 21 e 22 que nós lemos, ele mesmo confirma isso, e ainda nos ensina dizendo que para entrar no reino de Deus é preciso permanecer na fé, e que através das tribulações nós possamos alcançar o reino dos céus, os reinos do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. E nesta noite eu gostaria de compartilhar esta palavra com os irmãos, com o tema Aprendendo com as Tribulações. Aprendendo com as tribulações. Quantos de nós já não passamos por tribulação, ou passamos ainda no dia a dia, nas nossas vidas? E as tribulações nada mais, nada é do que as adversidades, do que os momentos difíceis que passamos, que vivemos, os tormentos, os obstáculos, aquilo que vem em nosso caminho, que vem em nossa direção. E nós sabemos que Deus, Ele nunca nos prometeu uma vida em que não passaríamos por isso. O Senhor nunca prometeu uma vida para nós, um mar de rosas, uma vida sem lutas, uma vida sem tribulações, uma vida sem provas. Ao contrário, o Senhor, Ele nos advertiu sobre isso. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Glórias a Deus, aleluias. A palavra do Senhor diz que o vento e as tempestades, ela vem sobre todos. O vento vem sobre todos. As tempestades vêm sobre todos. Mas no Salmo a palavra do Senhor diz que muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas elas. Muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas elas. Glórias a Deus, aleluias. Então, quando nós aceitamos o Senhor, quando nós aceitamos andar nos caminhos do Senhor, o Senhor não nos deu imunidade, não estamos imunes da tribulação, das lutas, das provas, não. Nós vamos passar por isso, temos passado por isso, seja pelas lutas, pelas provas, seja pelas tribulações, estamos passando por isso. Mas o Senhor, Ele nos fez uma promessa, que Ele estaria conosco. Mas o Senhor prometeu para mim e prometeu para você, que Ele estaria conosco em todos estes momentos. Em todos estes momentos o Senhor estaria conosco. Mas talvez nós perguntamos para nós mesmos, mas por que o Senhor permite a tribulação para os seus filhos? Mas por que o Senhor permite isso para aqueles que o servem, aqueles que o adoram, aqueles que o louvam, aqueles que andam na sua presença? Glórias a Deus, aleluias. E através disto, através desta pergunta, nós podemos extrair algumas lições para nossas vidas, algumas lições que nós possamos aprender com a tribulação, através da tribulação. Glórias a Deus, aleluias.
No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, a palavra do Senhor diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Glórias a Deus, aleluias. Amada igreja do Senhor Jesus, é na tribulação que nós adquirimos a perseverança, que nós passamos a perseverar, que nós somos perseverantes. A perseverança, ela precisa ser um dos pilares da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, da nossa vida de servir ao Senhor. Não vamos conquistar nada se não formos perseverantes. Não vamos conquistar as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor para a nossa vida, se não tivermos perseverança. E através da tribulação, produz a perseverança nas nossas vidas, através do que passamos, através do que vivemos. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós aprendemos que a tribulação, ela produz a perseverança. E a perseverança nos traz maturidade. A perseverança nos torna maduros na presença do Senhor, na presença do nosso Deus. E nos traz integridade sem faltar coisa alguma. Está escrito no livro de Tiago que a perseverança, ela nos traz a maturidade. Ela nos traz a integridade, e nada disso há de nos faltar. Então, se você quer receber as vitórias do Senhor, se você quer receber as bênçãos do Senhor, seja perseverante, persevere na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que for fiel até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Estamos chegando ao término de mais um ano. Estamos chegando ao término do ano de 2024, e se estamos aqui hoje na presença do Senhor, é porque nós perseveramos, é porque somos perseverantes, e até aqui o Senhor, Ele tem nos ajudado. Glórias a Deus, aleluias. Há mais uma lição que nós aprendemos através da perseverança, é que o Senhor, Ele molda o nosso caráter. O Senhor, Ele molda o nosso caráter diante dEle. No livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 6, a palavra do Senhor diz: quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Glórias a Deus, aleluias. A palavra do Senhor relata que Jacó estava indo ao encontro do seu irmão, ao reencontro, a quem havia sido enganado, a quem havia enganado. E a palavra do Senhor vai nos relatar que a sua alma estava angustiada, a sua alma, ela estava atribulada. Nós bem conhecemos esta história, nós bem conhecemos este fato que aconteceu, este fato que houve. E a palavra do Senhor vai dizer que Jacó ficou sozinho com Deus. Jacó ficou sozinho com o Senhor e luta até o amanhecer. Nós bem conhecemos, somos conhecedores desta história. E no versículo 28 do capítulo 32 de Gênesis, a palavra do Senhor vai nos dizer que seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens venceu. Jacó adquiriu caráter. Jacó que teve o seu nome mudado para Israel através da tribulação, através da angústia em que ele passou, ele adquiriu caráter diante do Senhor, diante de Deus. Então é na tribulação que nós também adquirimos caráter diante do Senhor, integridade diante do Senhor, fidelidade diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Olha só isso, que maravilha. Glórias a Deus, aleluias. Amada igreja do Senhor Jesus, é na tribulação que nós se aproximamos mais de Deus. É na luta que nós se aproximamos mais do Senhor. É nas provações que nós se aproximamos mais do nosso Deus. Nós oramos mais, buscamos mais, pedimos mais. Embora
Isso não deveria ser dessa forma. Nós poderíamos ser íntimos de Deus todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Mas muitas das vezes quando vem a luta, muitas das vezes quando vem a tribulação, muitas das vezes quando chega aquele dia difícil, nós se apegamos um pouquinho mais com Deus. Nós temos intimidade um pouquinho mais com o Senhor. Nós temos comunhão um pouquinho mais com Deus. Glórias a Deus, aleluias. Mas muitas das vezes quando tudo está bem, muitos estão distantes do Senhor. Muitas das vezes quando tudo está fluindo, muitos estão longe de Deus. Muitos estão longe da presença do Senhor. Mas quando as coisas estão difíceis, quando vem as lutas, quando vem as provas, quando vem as tribulações, então muitos se achegam ao Senhor. Muitos se achegam a Deus. Muitos correm para Deus, correm para o Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Lembra de Ana? Ana estava lá no templo falando com um sacerdote e ela disse: meu Senhor, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher atribulada. Eu estou aqui, nem vinho tenho bebido, nem bebida forte, nada disso. Eu estou apenas aqui, me derramando a minha alma perante o Senhor. Nós somos conhecedores dessa história de Ana. Ana estava diante do Senhor derramando as suas lágrimas, falando com o Senhor, chorando aos pés do Senhor, suplicando aos pés do Senhor. Mas depois disto, Deus abençoa Ana com um filho. Deus abençoa Ana com o seu filho. Nós conhecemos essa história. Glórias a Deus, aleluias. Ana podia ter ido pelo menos agradecer ao templo. Ana podia ter ido pelo menos até o templo. Mas ela parou ali, ela começou a suplicar, ela começou a chorar. Ela começou a derramar a sua lágrima diante do Senhor. Ela começou a derramar a sua vida diante de Deus. Glórias a Deus, aleluias. Mas olha só, muitas das vezes iremos passar por este momento de angústia, pelas lágrimas, pelos momentos de lágrimas, para que nós possamos obedecer os estatutos do Senhor, para que nós possamos obedecer a palavra do Senhor. No Salmo 119, versículo 7, a palavra do Senhor diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então muitas das vezes vamos passar pela aflição, pela tribulação, pela angústia, para que nós possamos aprender os estatutos do Senhor, para que nós possamos ser mais obedientes a Deus, para que nós possamos ser mais obedientes à sua palavra. Glórias a Deus, aleluias. Então são momentos que nós passamos na nossa vida, e nós precisamos lembrar que é preciso passar pelas tribulações para que nós possamos entrar no reino de Deus. É preciso passar pelas tribulações para que nós possamos entrar no reino do Senhor. Glórias a Deus. E essa tribulação, essa luta, esta prova não é nada comparado com a glória de Deus, com a glória do Senhor, com aquilo que o Senhor tem reservado para os seus filhos, para os seus servos, para aqueles que nele crê, para aqueles que nele confiam. Glórias a Deus, aleluias. E o Senhor conhece a mim, o Senhor conhece a você, o Senhor conhece a cada um de nós, sabe o que nós precisamos, e necessitamos. E lembre-se que a sua lágrima está registrada, a sua lágrima está registrada no livro de Deus. O Salmo de número 56, 8 diz que Deus registra as nossas lágrimas. O Senhor, Ele há de nos ajudar, o Senhor, Ele há de nos fortalecer, e é em meio às tribulações que Deus, Ele opera os maiores milagres, é em meio às tribulações que o Senhor, Ele opera as maiores vitórias. Então, se você está passando por uma tribulação,
Se você está passando por uma luta, por uma vitória, ou melhor, por uma tribulação, por uma prova, o Senhor, Ele está pronto para te ajudar nesta noite. Graças a Deus. Então que você guarde esta palavra no seu coração. Esta rápida meditação na palavra do Senhor, essa rápida reflexão na palavra do nosso Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele muito tem nos ajudado, e ainda neste mês que se inicia no dia de hoje, o Senhor, Ele há de continuar nos ajudando.